Olá, olá! Começando mais um Planeta Bola para vocês. É o episódio de número 8. O episódio para a gente falar do futebol pernambucano, do futebol brasileiro e de tudo que acontece no mundo esportivo. Você já sabe, o Planeta Bola PE é um podcast que leva até você todas as informações do nosso futebol. Sempre com o Chiquinho. Bom dia, Chiquinho. Tudo bem com você? Opa, Júnior. Opa, amigos do Planeta Bola. Prazer estar nessa continuidade, meu irmão. Vamos lá. Conosco também o Ricardo Rocha Filho, nosso fiel escudeiro, grande zagueirão aqui da nossa seleção. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Júnior, Chiquinho. O caldo engrossou para Chiquinho, viu? Porque tem um zagueiro, um volante também que joga de zagueiro. Fala aí quem é que vai vir a fera. Pois é, o convidado para lá de especial, Lúcio Surubim, comentarista esportivo, grande dentista e um cara que, acima de qualquer coisa, conhece muito do mundo do futebol. Lúcio Surubim, um prazer ter você conosco, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia pessoal do Planeta Bola aí, Júnior, Ricardo, Chiquinho. Chiquinho tá complicado, vai ter que driblar 3 vezes, vai ser bronca. E o último, que é Júnior, que vem lá por trás, é aquele que vem para matar a jogada de todos. Eu queria nesse comecinho, viu, Lúcio, que você falasse um pouquinho do futebol do Chiquinho. Não tem mais meia como ele no nosso futebol não, Lúcio. Olha, eu tava no hospital lá no Mendes Sampaio, lá no Cabo, dando plantão, na terça-feira, no jogo do Santa Cruz com Fortaleza. E aí eu tava até falando pro pessoal, na reta final, tava lá o porteiro, o maqueiro, algumas pessoas lá na recepção, e eu disse, rapaz, olha só a quantidade de toques de bola que o Fortaleza tá dando lá atrás, e o Santa Cruz não vai passar do meio campo nesses últimos 20 minutos. E foi o que aconteceu. Só que os caras, vai na bola, vai no lateral esquerdo, zagueiro, volante, lateral direita, chega lá, aí não tem espaço para a bola chegar no atacante de lado, aí volta, pá. Aí chega do lado esquerdo para chegar no atacante de lado, não chegou, aí volta para a direita, aí chegou no atacante de lado. Aí o cara, em vez de ir para cima do lateral no mano a mano, cavar uma falta, cavar um escanteio, até mesmo passar pelo cara e fazer o cruzamento, aí o cara, na maioria das vezes, com exceção do Romarinho, devolve a bola. Aí vai fazer o mesmo processo. Mas, pelo amor de Deus, aí é onde chega na questão do Chiquinho, de a bola chegar no meio, dele dar um drible, dele abrir um espaço, porque hoje em dia, Júlio, a partir do momento que você dá um drible, você desfaz totalmente a marcação adversária, porque tá tudo encaixadinho. Quando você dribla um, o outro vai ter que sair naquela função, aí você já tem espaço para tocar, e os caras estão muito com medo de fazer essas coisas. Por isso que os caras que fazem isso hoje em dia são diferenciados e todo mundo está querendo contratar, justamente por causa disso. É verdade, viu, Lúcio? O Chiquinho, sem dúvida nenhuma, um dos maiores jogadores que a gente já teve aqui no futebol pernambucano. Chiquinho, entrando no tema do Santa Cruz que o Lúcio levantou aí, foi um futebol muito reativo, né, o do Santa, um futebol de muita marcação e até certo ponto pouca criação, principalmente no primeiro tempo. Esse futebol que o Santa jogou na terça encaixa no jogo da Copa do Brasil de amanhã, Chiquinho? Lembrando que o Santa enfrenta amanhã o Ipiranga do Amapá, lá no Rio de Janeiro, jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Encaixa ou não, Chiquinho? Ô, Júnior, iniciando também, dando as saudações aí para Lúcio, né? O que se pede muito hoje dos zagueiros construtores, né? Lúcio já tinha isso quando jogava, era um jogador que tinha essa característica, né? Um jogador mais técnico que saía com a bola. E o que se pede hoje, a gente já tinha 20 e poucos anos atrás aí, 30 anos no máximo aí, quando o Lúcio começou a carreira dele. Prazer ter Lúcio com a gente aí. Muito bom. Ô Júnior, o Santa, ele deu uma resposta positiva, né? Isso que a gente tava querendo nesse último jogo, né? O Brigatti também muito questionado, muito pressionado, utilizou de um modelo de jogo que no início, antes da partida, as pessoas até desconfiaram. Ele botou o Pipico, botou o Chiquinho no banco, jogadores mais experientes, jogadores com status de titulares. Acho que ele poupou esses jogadores pensando já nesse jogo da Copa do Brasil. A intenção dele, para mim, foi essa, né? E que acabou dando certo, né? Trabalhou muito bem essa ideia de jogo que ele teve. Deve ter visto como joga a equipe do Fortaleza, anular os seus principais pontos positivos e fez um jogo muito competitivo, né? Nesse momento, para o Santa Cruz, o que vale é o resultado. E o resultado dá uma confiança muito grande para esse jogo decisivo aí da Copa do Brasil.
O Ricardo Rocha Filho, você acha que o João Brigatti pensou assim, putz, eu vou abrir mão da Copa do Nordeste e vou ficar só com a Copa do Brasil? Porque na hora que ele toma essa decisão, um jogo tão importante quanto era aquele jogo contra o Fortaleza, porque se o Santa perde esse jogo, o Santa está fora da Copa do Nordeste. Então ele abriu mão naquele momento, naquela decisão que ele tomou em detrimento da Copa do Brasil, ou não? Ele abriu mão, Júnior. Ele abriu no momento que ele bota uma garotada, mais de 60% do time do Santa Cruz são garotos oriundos da base. Ele pensou muito e prevaleceu mais à vontade da Copa do Brasil. Por quê? É pela parte financeira, Júnior. O Santa Cruz precisa dessa parte financeira mais do que qualquer outro clube para se manter e pagar o seu elenco, todas as suas dívidas também, junto com o plantel de Santa Cruz. Mas eu vejo que ele foi muito inteligente em abrir mão, né? Até em tese, abrir mão de uma Copa do Nordeste e ir para uma Copa do Brasil. Agora o bicho vai pegar mesmo, vai ser quarta-feira que vem que os dois times precisam vencer, Sport e Santa. Agora, eu não sei, viu, Lúcio, se esse esquema do Santa vai dar certo contra o Ipiranga, porque contra o Fortaleza, sabia-se que ia ter um time atacando e o outro defendendo. O atacante seria o Fortaleza, e defendendo seria o Santa. Contra o Ipiranga, eu não espero o Ipiranga amassar o Santa Cruz. Muito pelo contrário, eu acho um jogo de igual para igual. E será que esse esquema funciona? A questão de amassar e não vai acontecer por conta da qualidade técnica que não é a mesma, né, Júnior? Mas vai ter que tomar iniciativa porque precisa do resultado, né? Eles precisam do resultado, então vão ter que buscar, né? O Santa Cruz vai continuar na sua mesma, não tem por que o Santa Cruz ir para cima, né? E é tal coisa, o Brigatti começou um trabalho, né? Os resultados não começaram a aparecer, não apareceram do jeito que ele esperava, né? Ou pelo menos parecido. E aí ele teve que utilizar desse artifício aí para se fechar, se organizar, né? Tem a questão também da prioridade da Copa do Brasil nesse jogo contra o Fortaleza, que ele poupou alguns atletas, né? Não se esperava um resultado tão bom, acho que nem a comissão técnica do Santa Cruz esperava um resultado tão bom, mas surgiu, né? Então agora é ter a tranquilidade e jogar esse mesmo futebol reativo, nesse jogo fora de casa, porque precisa do resultado. E a Copa do Brasil é prioridade, né? Todo mundo dá prioridade. Você vê, em relação à Série A, falando em relação ao Sport, o único, acho que se eu não me engano, o único eliminado da primeira divisão nessa primeira fase aí foi o Sport, né? Acho que o Coritiba passou. Não, o Coritiba está na Série B agora, né? Acho que sim, acho que foi o Sport mesmo. Agora, e o único que não ganhou foi o Cuiabá, né? Que foi empate. Sim, verdade. Agora, é curioso como o futebol é dinâmico, né? E vocês foram jogadores, vocês têm essa clareza, porque a gente podia estar falando aqui de um Santa extremamente pressionado para enfrentar o time do Ipiranga, né? O João Brigatti extremamente pressionado, porque ele só foi reclamado, que não tem os jogadores, que está em formação, e de repente o Santa ganha, a gente está falando com mais tranquilidade, né? A situação do resultado provoca uma paz nisso. Mas isso aí a gente comentou semana passada, né, Júnior? Que com as vitórias era completamente o nosso discurso. A gente está falando um discurso em cima de uma vitória do Santa Cruz. E uma belíssima vitória maiúscula mesmo dentro do Castelão, na verdade, né? Um belíssimo jogo que o Santa Cruz fez taticamente. É porque com vitória no futebol tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais leve, né, Lúcio? Aí tem a questão do Ricardo, do João Brigatti, que ele fala a respeito da formação. O Santa Cruz, na realidade, é um time em formação, que foram 10 contratações, né? São 10 jogadores novos. Você não pode dizer a mesma coisa do Sport, que não teve isso tudo, né? E já tem o treinador que estava aí na casa, que já conhecia a sua base, já conhecia pelo menos 90% dos atletas, né? Ele realmente é uma equipe em formação, porque ele está, querendo ou não, ainda está conhecendo o seu grupo, né? Está conhecendo o seu grupo. E os jogadores estão sendo inseridos aos poucos. Por isso é uma equipe em formação, e quando chega o resultado, isso dá uma tranquilidade enorme, não só a tranquilidade para se trabalhar em relação à pressão, como também a confiança para os atletas, né? Os caras estão chegando, estão se agrupando, né? E a partir dos resultados que vão acontecendo, você vai dizer, opa, nosso time está começando a se encaixar. E aí essa confiança vai chegando e os resultados vão surgindo naturalmente. Então, assim, Chiquinho, eu não posso esperar futebol mais não, né? Eu tenho que esperar resultado. Porque eu vi uma crítica em cima do Fortaleza, que com o Caxias ele fez um gol com 5 minutos e passou o resto do tempo atrás. E os jogos na Copa do Brasil nessa primeira fase são muito assim. Muito mais resultado do que qualidade, Chiquinho. Verdade, Júnior. Acho que para o Santa, principalmente no jogo mais importante desse primeiro semestre, eu vinha comentando aqui que para mim
essa condição desse jogo da Copa do Brasil para o Santa é o jogo mais importante desse primeiro semestre. A Copa do Nordeste e o Pernambucano, para mim, fica em segundo plano, muito em função dessa condição financeira que a Copa do Nordeste pode dar para o Santa, né? Para que ele possa se programar aí para a Série C, que é a competição mais importante do ano. Mas, em paralelo a isso, esse jogo tem uma importância gigantesca. Por isso que eu acho que ele até deu uma segurada no Chiquinho e no Pipico, já pensando nessa partida. O Santa, hoje ele precisa de resultado, porque Júnior, Ricardinho e Lúcio sabem muito bem. Você trabalhar com resultado positivo durante o seu dia a dia, né, principalmente no começo de gestão, que é essa situação do Brigatti, com a garotada muito nova, com a pressão que está tendo com a falta de resultados, você ter resultados positivos e ainda mais conseguir passar de fase numa Copa do Brasil, que é o primeiro objetivo do clube nesse primeiro semestre, dá uma tranquilidade muito grande no Brigatti, né? Eu continuo achando, você tem que ter essa convicção. Para mim, o Brigatti, ele merece sim essa continuidade. O Lúcio falou muito bem, 10 jogadores contratando, você não pode do dia para a noite dar o seu modelo de jogo, ter sua ideia de formação. Eu acredito muito e torço para que o Santa possa passar de fase, né? É um jogo totalmente diferente desse jogo contra o Fortaleza. Ele não conhece o adversário, o Fortaleza ele conhecia, trabalhou de acordo com o que ele conhecia. Nesse jogo ele tem que ter uma postura até, como o Lúcio falou, de um futebol até um pouco reativo para conhecer bem o adversário e aí sim, durante o jogo, ver a sua condição de estratégia para que ele possa sair de lá com o resultado positivo, porque o empate ele já tem. Amanhã não é performance, amanhã é jogo de resultados, Lúcio. Lúcio e Júnior e Ricardo. Ô Júnior, tu sabe onde é que a gente reconhece, às vezes, a inteligência de um treinador que está chegando no clube? Aonde, amigo? Aonde? O Brigatti chegou, né? Tem seu sistema Certo. de jogo, tem o jeito que ele gosta de jogar, ele gosta de agir dentro de campo, nas partidas. Mas a partir do momento, no começo da temporada, que você precisa que o time renda, mas que você precisa também se estabilizar, né, se afirmar junto à imprensa, junto à torcida principalmente, se aquele seu sistema inicial não está dando certo, né, não tem que insistir não, meu amigo. Você tem que mudar para colher esses resultados, para ganhar essa confiança, para acalmar a situação, para depois você voltar, depois que você tiver com tudo isso afirmado aí, né, com seu status de treinador reconhecido, né, no futebol pernambucano, você começar a implantar novamente seu sistema. Eu acho que isso é um fato importantíssimo dos treinadores, que dessa inteligência para poder manter o cargo, né, porque aqui é Brasil, a gente sabe disso, né? Se é em outro país, o cara, não, vamos continuar, mesmo que as derrotas cheguem, mas uma hora a gente vai entrosar. E aqui no Brasil não pode ser desse jeito. Aqui no Brasil você tem que mudar, às vezes, os seus conceitos para que os resultados venham, que você tenha tranquilidade para trabalhar, para depois você implantar novamente o seu sistema. Isso é um treinador inteligente. É curiosa a sua ótica, viu, Lúcio? Porque eu vi justamente ele muito preocupado com essa pressão que vem de fora, né? E isso muito porque ele não tem um nome formado ainda no futebol. Porque se é o Luxemburgo e acredita que com 3 zagueiros é o melhor, ele fica com 3 zagueiros mesmo que continue perdendo. Mas o João não, ele parece realmente isso, que ele atendeu aos apelos, às críticas da imprensa, e os torcedores estavam reclamando dos 3 zagueiros que não estavam rendendo. Aí, nesse último jogo, ele já voltou com 3 zagueiros. Então ele parece que não esqueceu não, viu, Chiquinho? Parece que ele quer colocar 3 zagueiros no futuro. Ô, Júnior, acho que o dia a dia, Ricardinho, a gente tem 2 especialistas, né? Tanto o Ricardo como o Lúcio foram zagueiros, né? E eu acho que você tem que respeitar muito o dia a dia do treinador. Se ele está tendo essa convicção em trabalhar com 3 zagueiros, eu repito, me agrada porque muda muito do que é esse modelo de jogo atual. Sempre as mesmas posições, sempre os mesmos, só muda de time. Eu me agrado quando eu vejo um treinador com uma nova filosofia. Isso aí eu falei desde o começo, né? Você tentar trabalhar essa condição de jogo a jogo. Eu acho que o treinador ele pode ter essa visão. Se ele está insistindo nessa condição de querer trabalhar com 3 zagueiros, é porque ele está vendo no dia a dia que ele pode ter essa condição de modelo de jogo, né? Lógico que para esse jogo valeu, ganhou e está certo. Não, eu acho que ele usa e utiliza isso de uma forma de acordo com a sua necessidade, no caso desse jogo.
e até para ter uma confiança maior, porque ele percebe que ele tem uma dificuldade defensiva muito grande, né? E eu acho que hoje você ter um modelo de jogo de acordo com a condição que é imposta me agrada demais. Eu fico muito feliz com essa condição. E ele ter uma outra opção de modelo de jogo, no caso, os 3 zagueiros. Ricardo, só para a gente mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho do esporte agora, pegando o gancho do Santa Cruz, essa situação do futebol pernambucano com o Sport Santa Cruz na lanterna dos seus grupos na Copa do Nordeste, isso não é uma lástima, não é uma vergonha para o futebol pernambucano, não? Júnior, vou te ser bem sincero, tá? Eu esperava mais, simplesmente do esporte, né? Porque conseguiu manter uma boa base, né? Uma boa base, mas o problema é que o esporte também é o mesmo problema do Santa Cruz. Eles vêm contratando os jogadores, alguns pegaram Covid e outros não, aí você já passa um tempo aí sem poder utilizar. Até o próprio treinador Brigado pegou o Covid. Enfim, eu vejo que o time do esporte poderia render muito mais do que se espera, simplesmente na Copa do Nordeste. Lembrando que ele vem de uma Série A muito desgastada, fisicamente, psicologicamente, e deram férias a alguns jogadores, e os jogadores têm que estar no seu ritmo de jogo. Isso leva tempo. Isso demora, não é de um dia para o outro. Eu não entendi ainda, viu, Ricardo? Ricardo, eu não entendi ainda se você está batendo ou está soprando. Eu queria entender. Diga aí para mim, vá. Então, é isso que eu vou falar. Não é porque... exato. Não é porque o esporte manteve mais de 60%, 70% do seu elenco que o esporte tem que produzir muito rápido. Entendeu? Eu vejo que eu fico chateado simplesmente pelo esporte, pela grandeza do esporte e pelos jogadores que estão lá. O Santa Cruz, se você pegar nos últimos 4 anos, é toda vez uma equipe diferente. É toda vez um elenco diferente. Não é nem uma equipe, é um elenco diferente. Então isso leva tempo. Isso não é de um dia para a noite. Tá, mas não existe, Chiquinho, Lúcio, você ter... O esporte tem 2 pontos e... Eita, quase que eu caio aqui, viu? Caí de divisão aqui, mas eu voltei. O esporte tem 2 pontos em 15 disputados. O Santa tem 3 pontos em 15 disputados. É muito pouco, gente. Deixa eu só falar em relação a isso, Júnior. Diga lá, meu irmão. Eu sou totalmente contra esse início de esporte, né, na Copa do Brasil. Pelo seguinte aspecto, né? O primeiro, porque manteve o treinador. Né? Segundo ponto, porque ficou com a maioria do grupo. É o segundo ponto. O terceiro ponto, que ele tinha que começar bem, o retrospecto na Copa do Brasil, o retrospecto vergonhoso de eliminação na primeira fase. O quarto ponto é o financeiro da Copa do Brasil, que o esporte precisa muito. E o quinto ponto que deve ser levado em consideração também é a questão da eleição. Né? Então, por todos esses pontos aí, o esporte teria a obrigação de começar bem a Copa do Brasil, de não ser eliminado nessa primeira fase. E além de mais, né? Aí traçando um comparativo com o Bahia, que a gente pode dizer, por que o Bahia se desgastou tanto como o esporte na reta final do Brasileiro e foi para lá e meteu 7 no Campinense com um time titular? Pois é, por aí você tira. Essa comparação é interessante. Lúcio, Fortaleza passou também. Muito interessante. Cara. Sim, passou, mas vamos lembrar que é o seguinte, o Bahia ele se programou, né, na verdade, para botar o seu time titular somente na Copa do Brasil e Copa do Nordeste. O Campeonato Baiano ele vem jogando com um time alternativo, que é o Sub-23 deles. Aí o erro foi de quem? Pois é. Planejamento. Prioridade é a Copa do Brasil. O Pernambucano é 10 conto que o governo paga para os clubes. Essa vergonha que o governo paga para os clubes aqui na televisão, sei lá que o governo quem é que paga. Isso é uma vergonha. Então não tem que priorizar, não. É deixar de lado, é botar seu sub-23. Agora, se você não tem um sub-23 bom, aí esse é o problema. Né? E de qualquer forma, Lúcio, o Campeonato Pernambucano é um campeonato que de 10 clubes classificam 6. Tem que se esforçar muito para ficar fora dos 6, como o Sport ele fez isso. Só dando essa continuidade aí a essa observação de Lúcio, essa questão ele fez no começo do Pernambucano, ele colocou essa garotada aí do Sub-20, né? Deu uma folga para os jogadores. Eu acho que o Sport ele teve uma programação para que ele pudesse entrar em condições de jogar essa Copa do Brasil. Para mim, a grande diferença entre Bahia e Sport, o que pesa são as qualidades individuais. Você vai no Bahia, você tem Rodriguinho, você tem o Rossi, você tem ali o Gilberto. No Sport ele está mantendo uma base que para mim ela foi uma base
Então, uma base questionável, né? A base está mantida do ano passado, de um time que quase caiu. Eu acho que isso é que pesa. Eu acho que o Sport hoje, ele poderia ter mudado um pouco essa condição de elenco e ele está com essa manutenção. E o ano passado, pelas características do seu próprio treinador, o Sport tinha um modelo de jogo reativo. Era um time que se acolhia e jogava muito no contra-ataque. Nessas competições que ele está utilizando, até na Copa do Brasil, por ser uma equipe de Série A, ele já é uma equipe que precisa propor o jogo e está tendo muita dificuldade. O seu sistema defensivo é muito falho, ele vai ter que dar uma melhorada nessa sua condição de sistema defensivo. E na construção de jogada, você não tem um volante de saída, você tem os volantes do Sport são volantes destruidores, que não tem o passe apurado, né? Sem o Thiago, ele perde demais nessa capacidade técnica. O que eu vejo no Sport hoje é um elenco, antes da chegada desses jogadores novos, que depois a gente vai comentar sobre isso, é um elenco muito desgastado tecnicamente. Eu vejo isso. Eu vejo que o Sport hoje tem uma dificuldade técnica muito grande. E uma dificuldade de ideia de jogo, de modelo de jogo, que ele não conseguiu atualizar. Mas isso bate, Chiquinho, justamente com o que o Lúcio falou. Isso é falta de planejamento. Vê o time do Sport que jogou contra o Juazeirense. Luan Poli, Pedrão, Rafael Thierry e Adrielson, Patrick, Ronaldo Henrique, Marcão, Sander, Everton, Gustavo e Ricardinho e Mikael. Isso é um time totalmente despreparado, um time totalmente inoportuno para jogar uma competição tão importante. Eu estou com o que o Lúcio falou. É importantíssimo que o Sport realmente priorize e planeje. O Sport manteve Dalberto e Betinho. São para serem titulares. O Sport está em formação, tá. Mas o planejamento para essa primeira fase não funcionou, Chiquinho. Mas eu sei, eu concordo. O que eu tô falando, o Thiago pegou Covid, que era o jogador principal, não pôde jogar, né? Mas, então, é isso que eu tô falando. Não tinha os contratados. Ele manteve uma base. Dessa base, o único que não pôde jogar foi o Thiago, né? E outros jogadores que não foram inscritos por conta daquela aquela dificuldade de inscrição que teve, né? Eu acho que o Dalberto... Tá errado, tem que dar um jeito. Sim, mas dá um jeito sem dinheiro. Porque não tinha. Mas mesmo assim, Júnior, mesmo assim, com essa base, o Sport tinha a obrigação de fazer um jogo competitivo, coisa que não aconteceu. 3 zagueiros mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com esse elenco com algumas... Não, eu concordo. Aí é entendimento de jogo do treinador. Ele errou nessa visão. Agora, o que falta para o Sport hoje é performance. Só isso. E com esse elenco, ele vai conseguir isso? Eu acho um pouco difícil. Está um pouco desgastado, né? Eu acho que... Oi, Lúcio. Você ia completar, Lúcio? Não, só a questão que vocês estão falando em relação a 3 zagueiros. Ele pode muito bem jogar com 3 zagueiros. Qual é o problema? Santa Cruz também pode jogar com 3 zagueiros, desde que funcione. Desde que o sistema com 3 zagueiros... desde que o sistema funcione, né? O problema é tu jogar, não é com 3 zagueiros. O Sport nunca joga com 3 zagueiros. Isso é uma questão mentirosa que a gente tá falando aqui. O Sport joga com 5 zagueiros. Esse é o grande problema do Sport. Quando a gente fala 3 zagueiros, eu joguei, você jogou, Chiquinho também conhece. Boa, Ricardo, verdade. Quando a gente joga com 3 zagueiros, normalmente os zagueiros ajudam também. Só que tem 2 alas. Não, o problema não é nem 2 alas. O problema é que esses zagueiros aqui de lá tem que ter muita qualidade. E o da sobra também. E o Sport não tem. Eu gostei muito das observações que o Lúcio fez aí. E anotei aqui, viu, Chico? Ele fez 5 observações. Ele falou: a manutenção do treinador foi errada. Eu acho que... Eu tenho dúvida se o Jair deveria continuar. Ele falou: o grupo do Sport foi mantido. Vários jogadores, para mim, não deveriam ter sido mantidos. Ele falou que a prioridade devia ser Copa do Brasil. E o Sport não priorizou a Copa do Brasil. Falou da eleição, né, que está acontecendo, por tudo isso que aconteceu. E teve mais uma que eu não anotei, Lúcio, que foi a questão da regularização, acho que dos jogadores, né? Não, comparativo com o Bahia. Comparativo com o Bahia. Então, por tudo isso, ele explicou muito bem por que o Sport está muito mal nessa temporada. Para mim, não houve planejamento. Para mim, foi... as coisas foram acontecendo e o Sport foi tomando as decisões em função do que aconteceu.
Eu discordo só dessa primeira. Discordo não, né? Eu só faço um alentozinho em relação ao treinador. Eu manteria por tudo que ele conseguiu construir no ano passado, de entendimento do clube, de conhecer já o clube, né? Eu acho que eu não manteria essa base. Agora, como é que você não mantém a base se o contrato desses jogadores, a grande maioria, é tudo contrato longo? Como é que Não, você mas renovou, Chiquinho. Renovou com o Dalberto, renovou com o Betinho. Sim, a gente tá falando aqui, mas então, tem um mérito. mas Renovou com o Neves também. Foi a leitura do treinador. Aí é um planejamento em relação ao seu elenco. Eles estão satisfeitos. Eu não estaria satisfeito, né, com esse elenco que o Sport tem, pelo que apresentou o ano passado, né? O Sport tem uma dificuldade gigantesca nas suas laterais, né? Hoje você tem um Patrick, mas o Patrick já é um jogador já acima de 30 e poucos anos, né? No Campeonato Brasileiro em sequência, mesmo eu gostando muito do modelo de jogo do Patrick, você precisava de uma sombra de qualidade para que possa ter essa condição. Na lateral esquerda, com todo respeito ao Sander, o Sander hoje ele não tem essa condição técnica de atuar numa Série A hoje, pelas suas características. É um jogador mais aguerrido, né? E a sua zaga tem grande dificuldade, entendeu? O Sport, na construção do seu elenco, ele está tendo dificuldade. Os volantes, Betinho é um jogador de regular para bom, mas eu não sei se eu manteria Betinho e Marcão, deixaria um dos dois, né? Não dá para ficar com os dois. Ainda tem o Ronaldo Henrique, que é da casa, mas nenhum desses volantes aí são construtores, são volantes e como o Ricardo falou, eu não sei se o Lúcio tem essa percepção, o Sport já joga com 3 zagueiros, mesmo com esse modelo que ele vinha atuando. Ele recua o Ronaldo para fazer essa saída de bola e adianta e empurra lá os seus laterais para ter essa opção de jogo. O Sport só tem essa opção de jogo pelas laterais, principalmente com o Patrick, e pelo outro lado com o Sander, que é um jogador tecnicamente muito abaixo. Por isso que tem o modelo de jogo do Sport é esse. Ele recua um volante que faz essa saída de bola como terceiro zagueiro e abre seus laterais para jogar em velocidade com eles. Eu acho que esse modelo de jogo do Sport já está safado. E sabe o que me preocupa, gente? É porque o torcedor do Sport teve um 2020 de muito sofrimento, né? Cada jogo era um sofrimento. Engraçado que eu falei com um grande amigo meu, tricolor, e ele disse o seguinte: rapaz, no segundo tempo do jogo com Fortaleza, eu senti exatamente o que o torcedor do Sport sentiu o ano inteiro, o ano passado. Aquela pressão, vamos tirar, acaba, tem que acabar esse jogo. E os minutos não passavam, né? E para esse ano, viu, gente, a minha expectativa é que seja do mesmo jeito, porque na hora que você contrata 3 apostas, e aí eu quero saber a opinião de vocês, o Trellis é uma aposta, o Neilton não vem jogando, o Neilton é uma aposta, não vem jogando bem no Curitiba, e o Toró é uma aposta. Você está investindo 3 apostas que vão segurar aí pelo menos R$250 mil. Será que não é melhor trazer uma realidade do que trazer 3 apostas, Chiquinho? Quem são as apostas, Júnior, que você falou? O Trellis, o Toró e o Neilton. Para mim são 3 apostas. Não vem jogando bem nas últimas temporadas do futebol dele. O Neilton não é uma aposta, né? Nem o Trellis. Já são jogadores um pouco rodados. O Toró, sim, que é um jovem, né? Promissor. Na condição do Toró, eu traria para compor elenco, porque é importante você ter um jogador com essa condição. O Neilton é um jogador que, por onde passou, ele não está tendo dificuldade de firmação. Tudo depende dessa condição financeira, mas é um jogador que, por sua característica, me agrada, que ele flutua bem ali naquele meio ataque, né? Poderia ser um jogador. Agora, o Trellis eu não traria, porque aí você vai Lúcio, arrebentar com a sua melhor promessa que você tem, que é o Mikael. Para mim, o Mikael você tem uma promessa grande, com uma grande possibilidade de abertura no mercado. Aí você traz o Trellis, eu acho que pesa um pouco essa condição. O problema é que quando a gente promete, a gente tem que cumprir, Lúcio. E as promessas do esporte, ninguém cumpre nada, Lúcio. Broca, a gente tem que olhar também a parte financeira, né? A dificuldade, você às vezes quer trazer
determinados jogadores e você não consegue, né? Eu acho que o Trellis é um bom jogador, se ele voltar a jogar o que ele jogou lá no futebol baiano, ele fez muito bons jogos naquele campeonato, acho que foi 2019, né, se eu não me engano, antes dele ir para São Paulo, 18 ou 19. E o Toró é promessa, é um cara que tem força física, né? É um cara que confia no seu futebol, e acho que é uma aposta que você poderia muito bem trazer como trouxe, né? E o Neilton é aquela interrogação, né? A gente não sabe se ele veio para jogar, se ele quer mesmo, se ele quer levar essa carreira dele nesse banho-maria como tá, ou se ele quer voltar a ser aquele do início da sua carreira, né? Agora, só voltando à questão do treinador, Júnior, você acha, porque eu particularmente, né, na pandemia, quando começou, me afastei de futebol, né? Saí de todos os meios de comunicação, fiquei só voltado para a odontologia. E eu, como torcedor, né, do futebol pernambucano, eu fiquei envergonhado do esporte em vários jogos. Você acha que o futebol que o esporte jogou daquela forma, se tivesse com torcida na Ilha do Retiro, o Jair Ventura teria continuado mais de 6, 7 jogos? Difícil, a quantidade de vaia e crítica seria Não ia aguentar, meu amigo, não ia aguentar não, jogar daquele jeito, naquela retranca na ilha, levando sufoco, não iria aguentar. E aí a pressão em cima dos jogadores ia ser muito grande, o rendimento iria diminuir, não ia ser tão bom como foi, né? Aí os caras iam jogar um jogo como aquele contra o Atlético Mineiro lá, que conseguiu o resultado daquela forma. Aquilo é vergonhoso para o futebol pernambucano, um futebol como o time do esporte, é campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, você jogar daquela forma contra o Atlético Mineiro, mesmo conseguindo o resultado. Rapaz, eu vou te falar, eu que não sou torcedor do esporte, eu fiquei com vergonha. Imagina o torcedor do esporte. Ô Ricardo Rocha Filho, em cima disso que o Lúcio está dizendo, e retomando o assunto lá dos 3 atacantes, tudo bem, eu até concordo com o Chiquinho, que o Toró é realmente uma aposta, mas eu falo aposta no caso do Trellis e no caso do Neilton, porque são jogadores que não vêm jogando, precisam ser recuperados, assim como foi o Diego Souza, como foi o André. O Sport tem cacife para servir com 3 jogadores para recuperá-los, ou uma aposta em 2 recuperações, Ricardo? Não, uma, como vocês mesmos falaram, é uma aposta. O Sport está apostando nesse atleta, um jogador que tem muita qualidade, o Toró. Agora eu vou falar do Neilton. Neilton, ano passado, jogou, Júnior. Jogou no Vitória. Ele jogou não jogou mal no Curitiba. Jogou mal no Curitiba. Ele não jogou. Peraí. Não, ele jogou, então. Jogou mal. Tudo bem, aí é uma opinião sua. Eu já não acho que ele jogou tão mal como você acha. Eu acho que o time do Curitiba, por tudo, era um time muito fraco. Mas ele ainda conseguiu jogar mais de 30 jogos no Campeonato Brasileiro. Isso é muita coisa. E na questão do Trellis, eu estou vendo que o Dalberto provavelmente vai jogar já mais pelos lados e pelo menos vai ficar uma sombra para o atacante do Sport, o Mikael. Eu não sei, eu vejo um Sport de 2021 muito parecido com o Sport de 2020. E eu começo a ficar na dúvida se o Jair Ventura é um treinador bombeiro, tipo Lisca, que Lisca evoluiu muito, né? Mas tipo alguns treinadores que só chegam para tirar o time do sufoco, como foi o caso do ano passado do Sport, que não caiu muito por conta do mérito do Jair Ventura. Mas virada a página, passando para 2021, eu esperava um elenco muito mais qualificado. E o que eu estou vendo no Sport é um time sendo montado muito mais com jogadores que são apostas ou são força física do que qualidade, Chiquinho. Júnior, só dando o gancho aí de Lúcio, né? Eu, como torcedor do Sport, o negócio tá feio mesmo, Lúcio. Tá muito doído. Porque esse jogo com o Bahia foi que acabou com todas as condições de análise. Aquele jogo com o Bahia foi assim, para qualquer amante do futebol, você vê uma falta de condição naquele jogo que assustou. Se aquele jogo fosse 7-0, estava no controle da situação, né? O Sport está tendo essa dificuldade. E um dos pontos que o Lúcio falou aí sobre o Sport, o ano passado o Sport jogou sem público. Eu acho que isso acabou até ajudando nessa permanência do Sport na Série A, porque se o Sport tem público da forma como ele jogava e do jeito que o torcedor do Sport vocês jogaram lá e sabem muito bem como é aquilo ali, a pressão ia ser muito grande. Não sei se os jogadores iam suportar, não, né? Isso é um ponto. Mas em relação a essa condição do Jair,
né? O Jair ele tem que entender que ele está num clube grandioso. O Sport é campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. A partir do momento que você tem uma cobrança de 7 jogos sem vitória, ele tem que baixar a guarda, entender que o momento é difícil e não questionar. Às vezes você vai cobrar dele, ele questiona, né? Isso é uma condição que acaba tirando a simpatia que a gente tinha dele, daquele grande, esse grande feito que ele fez foi permanecer o Sport, mas não pode viver só disso, né? O Jair tem que entender que esse momento é um momento delicadíssimo, o time não consegue uma performance convincente, o torcedor ele está eufórico, ele precisa primeiro do resultado para que ele possa trabalhar bem essa condição de confiança novamente com o grupo, né? Lógico, chegaram alguns jogadores, mas ele tem uma base e essa base demonstra que não tem capacidade. Foi mal construída essa condição de elenco do Sport e vai sofrer muito porque não tem dinheiro para contratar, né? Vai ter essa dificuldade em relação a isso. E as contratações pontuais, na minha opinião, até agora não estão sendo tão importantes para a condição do elenco, né? Eu acho que lá atrás ele precisa dar uma contratada, mais 2 zagueiros aí, um mais experiente e outro emergente aí com uma condição de velocidade que a zaga do Sport ela tem dificuldade, mais 2 laterais e um volante de saída, um volante de construção. E eu só vou, para terminar, que eu estou me alongando muito, deixar só uma pergunta aí a vocês. Paulinho, que jogava no Santa, não joga nesse time do Sport, não? Fechou com o Paysandu, né? Tá lá no Paysandu. Pra mim, joga é com bom os pés você nas já ir. costas, hein? É bom você já ir se acostumando. Pra mim, joga com os pés nas costas. Pra mim, o Paulinho joga com os pés nas costas. Um jogador que tem uma qualidade muito boa na sua saída de bola, eu concordo com o Chiquinho. Acho que É bom você já ir se acostumando. Ele viria. Mas o Jair, deixa o Jair, rapaz, deixa o Jair. Vamos falar do elenco do Sport. Eu acho que o Paulinho iria agregar bastante o time do Sport, como também do Náutico, se ele fosse também pro Náutico, mas eu acho que no time do Sport, da maneira que o Sport joga, ia ajudar bastante também o Thiago Neves. Vamos trocar Júnior, o chip. Pois não, Lúcio, pois não. Pra tu ver o que é a opinião, né? Eu já acho que o Paulinho não jogava no Sport. Por quê, Lúcio? Por conta do treinador. O treinador queria que ele tivesse uma pegada forte, do jeito que Marcão tem, do jeito que Ronaldo tem, do jeito que Betinho tem, e ele não tem, esse jogador não tem. Ele não tem uma constância de 90 minutos de pegada, ele não aguenta jogar. Né? Não sei se ele se cuida. E foi um cara que fui eu que trouxe ele pro Náutico. Por ter acompanhado ele em alguns jogos do Campeonato Paulista lá, eu que trouxe ele pelo Náutico pela qualidade que ele tem. Mas não se encaixa no jeito que o Sport joga pelo que o treinador gosta, pela característica do treinador. Essa percepção, Lúcio, que você tem do Jair, então para você o Jair já devia ter caído há muito tempo. Não é questão de cair, Júnior, é uma questão de ter que mudar alguns conceitos, né? Ter que mudar alguns conceitos em relação ao esporte por conta da sua grandeza. Teve um ano passado, precisava fazer aquilo ali, de se jogar retraído, de jogar daquele jeito vergonhoso, como eu falo, e para escapar, sim, mas agora é outro ano. Agora é outra coisa, ele está iniciando um trabalho, né? Ele está trazendo as peças, todas as indicações dele. Se não for, é problema dele. Se Neilton não foi indicação dele, é problema dele. Se o Trellis não for, é problema dele. Se esses jogadores que ele está trazendo, todos têm que ser indicação dele, porque ele conhece o grupo, né? Ele deve conversar com a direção, olha, financeiramente, posso trazer esse? Pode. Né? Então, todo mundo agora é responsabilidade dele. O ano passado, não. Ele veio com a intenção de não cair, jogasse do jeito que jogou, né? Vergonhosamente, bem, mal, seja como for, conseguiu o seu objetivo. Agora é outro ano, meu amigo. Agora tem que se encaixar no que é o esporte. Né? E o esporte não é isso de jogar atrás, de estar sendo eliminado para Juazeirense, né? De estar perdendo jogo para a Confiança dentro da ilha. Não é isso, não. Ele vai ter que mudar, porque por mais que ele tenha moral de ter permanecido, não vai aguentar não, meu amigo, porque a diretoria, mesmo não tendo torcida em campo, recebe pressão fora. Já a gente vai falar sobre a mudança que a CBF está fazendo no número de demissões de treinadores de futebol no Campeonato Brasileiro. Já a gente vai falar sobre isso e aí a gente retoma essa questão do Jair Ventura. Falando um pouquinho do Náutico. O Náutico, por ter uma competição só, tem mais tempo para treinar o time, Hélio dos Anjos tem mais tempo para montar, recuperar alguns jogadores e montar o esquema ideal que ele pensa. E aí todo mundo estava dizendo, o Náutico é favorito no estadual, o Náutico é favorito no estadual. De repente o Náutico tem dificuldades com o Veracruz, que é um time com uma folha salarial infinitamente menor do que tem o time do Náutico.
E o Náutico teve uma semana para treinar e não conseguiu ganhar bem do Veracruz. Ganhou com dificuldade, o segundo gol saiu 41 do segundo tempo, mas ganhou. O Náutico não é tão favorito assim, Ricardo? Perdeu um pouquinho do favoritismo do Náutico por conta desse resultado? Não, acho que não perdeu, não. Acho que esse momento aí, essa parada de 14 dias, prejudica bastante simplesmente o ritmo de jogo dos atletas, né? Isso, para mim, favoreceu bastante. E também temos que enaltecer a maneira que o Veracruz jogou. O Veracruz teve 3 oportunidades muito claras contra o Náutico. Então, eu vejo o que aconteceu no Náutico foi um problema muito defensivo. O Náutico atacou demais, mas esqueceu sua parte defensiva. Isso deu vários espaços, né? À toa que tiveram várias oportunidades do time do Veracruz. Mas a gente tem que enaltecer também a partida que o Veracruz fez, porque o Náutico foi muito abaixo dos últimos 2 jogos que nós vimos. O Ronaldo Alves está velho, Chiquinho? Ou ainda dá para se recuperar? Dá para voltar ao grande futebol que ele já jogou um dia? Nada, que é isso. Eu gosto muito do elenco do Náutico, né? Eu tenho que ser justo. Eu acho que o Náutico não fez uma boa partida, né? Faltou o que a gente fala de performance, mas conseguiu o resultado. E com esse resultado ele tem tranquilidade de trabalhar durante a semana e corrigir os erros, diferentemente de Brigatti e Jair Ventura, né? O Hélio está tendo essa comodidade, né? De ter tempo para trabalhar. Ele está tendo uma pré-temporada, coisa que os times não estão tendo, né? Por isso, para mim, eu vejo o Náutico hoje como um grande favorito. E eu acho que o próprio Náutico ele tem que assumir essa condição, mesmo internamente, né? Porque o Náutico não tem outra competição. Manteve uma base que para mim é uma estrutura boa. Precisa contratar pontualmente. Tem 2 bons zagueiros. Para mim, o Ronaldo e o Camutanga eles servem muito para uma Série B. E contratou um outro bom zagueiro, que é o Iago, que era ex-Corinthians. Esse zagueiro é muito bom zagueiro. Ele, estando bem fisicamente, vai jogar. Eu não sei quem sai, né? O Náutico tem uma dificuldade na sua lateral esquerda, que eu vejo que é uma condição ainda. Contratou o menino, acho que é o Rafinhos, né? Rafinha, desculpa. E ainda fisicamente você percebe que ele não tá bem, mas assim, do meio para frente o Náutico tem várias opções aí de jogadores com capacidade técnica, né? Eu vejo o Náutico hoje muito preparado para ser campeão pernambucano, sim. Ainda continuo com essa ideia que o Náutico é favorito por toda a condição, sua comissão técnica muito competente e um elenco muito robusto. Eu vejo o Náutico hoje com um elenco em condições de disputar esse pernambucano. Não é estranho, não, Lúcio, você ter 14 dias para treinar depois de meter 5 no Central, de ganhar do 7 de setembro com uma certa autoridade, você emperrar no Veracruz e ver o seu adversário perder várias chances como perdeu o Veracruz? Olha, foi um jogo complicado para o Náutico, né, Júnior? Porque você está enfrentando um time, você estava descansado, né? A qualidade técnica do seu time é bem melhor, sua preparação também foi muito boa, e você não fez uma boa partida, teve grande dificuldade, né? Grande dificuldade contra o Veracruz. É claro que o Náutico é um time que manteve uma base boa do ano passado, manteve o treinador também, então por isso que tem que ser cobrado, assim como o Sport, diferentemente do Santa Cruz, que a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade em relação a cobranças, né? Mas o Hélio dos Anjos está tendo tudo o que ele queria, né? Preparação, está trazendo os jogadores que ele está indicando, então ele vai organizar muito bem essa equipe, está partindo na frente, porque está com os jogadores descansados, mesmo com esse intervalo grande, passou 14 dias, agora vai jogar, sabe, vai ter mais 11 pela frente, né? Mas ele tem que, o Hélio é muito experiente para saber superar essa questão de parada, ele está fazendo alguns amistosos, né, os jogos treinos, e eu acho que é um treinador que está com essa vantagem. O Náutico tem esse favoritismo por conta de tudo isso, né? De ter mantido o treinador, de ter contratado as peças que ele queria, por estar descansado, né? Então, todos esses fatores aí são importantes. Agora, para a Série B vai ter que mudar muito, viu, Júnior? Porque o ano passado, ninguém pode esquecer, não. Passou o ano sofrido com Brian e Hereda na direita. E foram mantidos para esse ano, né? Ninguém dá água por vinho, não, né? Mas todo mundo criticava isso, Lúcio, exatamente isso, que o Náutico tinha tido gratidão a alguns jogadores quando venceu a Série C e manteve por gratidão e não por qualificação. De repente, isso não foi resolvido para essa temporada, não? Porque eu vou dar um exemplo da lateral direita. Você viu o que passou o ano todinho, né? Eu vi os jogos, às vezes estava ouvindo o jogo numa rádio, às vezes estava ouvindo na outra para ver os comentários diferentes, às vezes na televisão. Aí, ora era o Hereda que era para ser titular, ora era o Brian que era para ser titular, ora era o Hereda, ora era o Brian, ora tinha que improvisar, né? E aí, no outro ano, você mantém os 2 laterais direitos? Não tem como, né? Tem um para ser titular e escolher um dos 2 para ficar como suplente, né? E o Brian, que é um cara que
bem versátil, né? Pode jogar na esquerda, pode jogar no meio para frente, você poderia até manter ele no grupo. Agora, você não pode ficar com os dois laterais que foram sofridos o ano todo na Série B. O Campeonato Pernambucano está ótimo. Agora, para a Série B, em termos de subir, né? É isso que eu estou tocando. Se você quer disputar a Série B, tudo bem que ficam os dois, até mesmo porque eles funcionaram um pouco melhor com a chegada do Hélio dos Anjos. Agora, para querer subir com dois laterais que foram sofridos no ano passado, é complicado. Daqui a pouco eu quero sua opinião, Lúcio, sobre essa questão da Série B, porque independentemente da produção do Náutico, a gente vai ter Cruzeiro, Vasco da Gama, Botafogo, além de todos os outros clubes muito fortes da Série B, que por si só já é uma competição muito difícil. Mas, Ricardo, o Náutico volta a jogar no próximo domingo, né, enfrenta o Vitória, ou melhor, sábado, enfrenta o Vitória, o jogo foi antecipado para o sábado às 19 horas. Eu estou curioso, Ricardo, para ver esse time do Náutico pegando um adversário difícil. Como ele não tem Copa do Brasil, como ele não tem Copa do Nordeste, sobram uns clássicos no futebol pernambucano. O Náutico, você vê o Náutico hoje, óbvio que na teoria, porque não enfrentou, mais forte do que o Santa e mais forte do que o Sport num possível confronto? Júnior, depende muito das classificações do Santa Cruz e também do Sport. Se eles passarem de fase, vamos lá, Sport passa de fase da Copa do Nordeste, Santa Cruz passa de fase da Papai Noel, você acredita ou não? Acredito sim. Mas Papai assim, Noel depende muito no Sport. Eu acredito muito. O elenco do Sport no papel é um elenco muito bom. Mas assim, o momento do Náutico é impressionante. O Náutico vem de 2 vitórias, pega o time do Vitória no sábado. Eu vejo que, para mim, o time do Náutico, como o Chiquinho mesmo falou, é obrigação vencer o Campeonato Pernambucano. Tem que ser obrigação, porque é o único campeonato que ele disputa. E ele está tendo todo o tempo do mundo para trabalhar, para trazer as peças, para recuperar alguns jogadores. O Matheus Carvalho mesmo ainda não jogou, Júnior. Na verdade, é um atleta que pode dar mais possibilidades para o treinador do Náutico, o Hélio dos Anjos. Então eu vejo que nesse começo eu vejo o Náutico à frente dos 2 clubes, tanto do Santa Cruz como do Sport. E você, Chiquinho, vê o Náutico mais forte hoje do que Santa e Sport, apesar de não ter se enfrentado ainda? Olha, o Pernambucano, ele é como o Ricardinho falou, hoje você tem o Sport nessa condição, né? O Sport ganha, consegue classificar, ele cresce na competição, né? Eu acho que o Sport falta esse tinozinho. Em relação ao Náutico, é aquela condição. Eu vejo o Náutico hoje com uma manutenção de base boa para esse primeiro semestre. Lúcio até tocou num ponto, eu particularmente eu gosto muito do Hereda, mesmo ele sendo um pouco inconstante. E o Brian ele é um jogador que ele consegue transitar bem nas 2 laterais, né? É um jogador que também não foi tão constante, mas eu acho que para essa continuidade vale. A minha grande dificuldade que eu vejo no Náutico é a sua lateral esquerda. O Hereda, por ser um garoto da base, que eu acho que o Náutico pode trabalhar para que possa negociar logo, né? Mas é um jogador que está muito inconstante, tem essa dificuldade. Vale essa aposta para que você possa negociar. E o Brian, eu acho que essa continuidade dele se deu muito em função dele poder transitar bem nos 2 lados. É um lateral que joga bem dos 2 lados, mesmo não se firmando, né, nessa condição. Mas no Náutico, o que eu vejo uma grande dificuldade é o seu lado esquerdo ali, defensivo, que ele não consegue acertar nessa lateral. Mas em função dessa condição do Náutico ter um favoritismo no Pernambucano, ele não pode abrir mão disso, né? Mesmo sabendo que quando afunila, você vai jogar uma semifinal, um jogo contra o Sport, contra o Santa, muda o cenário, são clássicos, né? Que pode ter um panorama diferente. Mas o Náutico hoje, mesmo com essa falta de ritmo de jogo, ele para mim constrói um time muito competitivo para chegar bem nessa reta final do Pernambucano. Bom, eu não ia tocar nesse assunto, não. Eu tinha prometido para mim mesmo, porque eu estou numa fase muito tranquila na minha vida. Eu não gosto de polêmica, eu não gosto de discussão, mas assim, foi mais forte do que eu. Vocês querem enganar quem dizendo que o Sport vai se classificar na Copa do Nordeste? O Sport tem 2 pontos, faltam 3 jogos contra Santa Cruz, Ceará e depois pega o 13. O Sport não ganhou do 4 de julho. O Sport perdeu em casa para o Confiança. O Sport não vem jogando bem há muito tempo. Só tem uma vitória na temporada, que é sobre o Veracruz, por 3-1 de virada. Vocês querem enganar quem achando que o Sport vai passar de fase? Tem que ganhar as 3 e torcer ainda, né? Chegar o resultado. E torcer pelos outros.
Acho que tem confrontos diretos, né? Vamos lá. Deixa eu dar só continuidade, Júnior. Posso dar aí Vamos em lá. relação a essa sua... Pode falar, Chiquinho. Só, Júnior, em relação a isso, eu não estou achando que o Sport vai classificar. Pelo contrário, eu acho que não classifica. Mas se ele botar o pezinho lá dentro, ele chega muito forte. É isso que eu estou falando, que pesa a tradição, a camisa. Eu, particularmente, pelo futebol que ele está apresentando, ele não classifica, mas a gente sabe como é futebol. Se o Sport entrar, ele é um dos favoritos, porque muda essa concepção de acordo com essa classificação. O cenário pode mudar, mas eu, particularmente, acho muito difícil. Mas se entrar, se tiver essa condição de entrar, aí ele entra forte, né? Porque tem tradição. Foi isso que eu quis dizer. Entendi. Ô, Júnior. Oi, Lúcio. Ô, Júnior. Aí depois tu me convida para outro programa para gente falar em relação a esse negócio de tradição e camisa, se isso existe, com o esporte hoje Se em faz dia. gol, né? Se existe, né? Tradição e camisa, porque Confiança não respeitou, Juazeirense não respeitou. Né? 4 de julho não respeitou. Pois é, então essa questão de camisa, se o time não jogar, meu amigo, só agora se jogar bola, aí o cara senta a camisa. Se jogar bola, o cara senta a camisa, viu? Tem chance de Porque esporte ainda? eu vou te falar uma coisa. Em 94, para eu jogar lá na ilha, eu ia, meu amigo, o bicho vai pegar. Mas se eu fosse jogar hoje em dia, eu ia dizer, vamos ganhar daqueles caras que tá tudo morto. Medo é uma palavra muito forte, mas você jogar na ilha antigamente, você tinha receio. Além do que nesse momento, na pandemia, que não tem torcedor, eu acho que é um pouco mais tranquilo para você enfrentar o Sport na ilha. Agora, só para pegar a tua opinião, Lúcio, o Sport se classifica ou não? Eu acho que não, Tá se formando ainda, muita pressão, tem que ganhar 3 jogos, tem que depender de resultado. Eu acho complicado. Ricardo Rocha Filho, vou lhe dar 40 segundos aí para você fazer a defesa do Sport, Ricardo. Ricardo, tá me ouvindo? Você tá com o microfone fechado, Ricardo. Abre teu microfone, por favor. Desculpa, vamos lá, Júnior. Eu não sou advogado do Sport, né, primeiramente, mas assim, se o Sport vencer os 3 próximos jogos, ele faz 11 pontos e, para mim, com 11 pontos, classifica. O problema é que o Sport não vem vencendo. Tá, beleza. Então ficou claro a opinião dos 3. Para mim, só para completar, eu acho que o Sport não classifica. Ainda digo mais, ele vai ficar muito mal na tabela, porque para mim ele não vence o Santa, ele não vence o Ceará e ele não vence o 13. Para mim ele não vence nenhuma das 3 partidas. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, porque a CBF... Primeiro, a declaração essa semana, não sei se vocês chegaram a ver, do Rogério Caboclo, numa videoconferência que ele fez com os presidentes dos clubes, ele disse que o futebol vai se manter, disse que a Globo não quer que o futebol pare e que vai se manter porque ele vai bater no peito e vai dizer, vou manter o futebol, não vai ser subserviente a nenhum prefeito, a nenhum governador, e disse que se parar o futebol, os clubes estão ferrados. Ele usou outro termo que eu não vou usar aqui. Essa postura do Rogério Caboclo, vocês acham que é louvável, independentemente até da opinião em relação à pandemia? Mas o que eu questiono é assim, a postura de um presidente da CBF, de dizer, não, quem decide sou eu, em detrimento a consultar outras pessoas ou a conversar com prefeitos e governadores. Essa é a postura adequada para um presidente da CBF? Quer começar, Lúcio? Eu acho que ele tá certo em defender o campeonato dele, né, a CBF, né, tá certo em defender os clubes, né, porque ele sabe que realmente a dificuldade é muito grande se parar, né, os clubes vão ter muita dificuldade, mas essa dificuldade está existindo em todos os empresários, né, do Brasil, todos os empresários, nenhum querem parar, né, todos eles dizem que controlam a situação, né, e a gente sabe que não controla, né? Mas acho que a partir do momento que o governo intervir na situação, o campeonato nenhum pode seguir, não, meu amigo. Ele pode ter a autonomia que ele tiver em relação ao futebol, mas se o governo quiser, não vai jogar e pronto. Eu quero ver se ele é caboclo mesmo, para botar os times para jogar. Se ele é caboclo de lança, né? Pois é. Ricardo? Também é a mesma coisa, mantém o que eu falei lá no nosso programa Torcida Hits, né, Júnior? Que as palavras dele foram muito pesadas. Ele está defendendo o lado dos clubes,
Eu entendo perfeitamente, mas é como o Lúcio falou, se o governo falar não joga, ele não vai jogar e acabou. Não tem caboclo, não tem nada, na verdade. Eu vejo que ele errou nas suas palavras. Porque a CBF tem tanto poder, Chiquinho, por que isso acontece? Ô, Júnior, eu acho que hoje em dia você ser gestor está sendo muito difícil, porque a gente está vivendo um momento que nunca foi vivido. E os erros estão sendo cometidos com palavras e gestos, às vezes, né? Eu acho que qualquer decisão que se toma hoje, qualquer tipo de argumentação que você for dar, você tem que tomar muito cuidado. Somente lidando com esse pessoal que são gestores, né? O presidente da CBF, aquilo ali era uma conversa interna que vazou. Eu acho que se ele fosse dar uma entrevista, ele não daria uma entrevista com aquele conteúdo. Seria diferente a forma dele falar. Aquilo ali foi uma conversa que vazou. Já muda esse contexto da história. Mas é o que ele pensa, Chico. Essa condição de ter jogo ou não é uma decisão muito difícil, né? Eu acho que tinha que ser uniforme. Você parar só alguns campeonatos e dar prioridade a campeonatos que tenham uma visibilidade, que tenham uma receita. E as outras competições que necessitam muito mais que isso, né? Em São Paulo, a Federação Paulista está brigando para jogar, mas a Série A2, A3, A4 pararam, né? Se as outras competições estivessem dando continuidade, aí eu acho que teria um discurso convincente. Eu estou dando o exemplo da Federação Paulista. E a CBF é a mesma coisa. A CBF tem seus contratos. Se ele parar esses contratos, ele vai ter dificuldade. Só que a gente tem que entender que essa pandemia, os protocolos eles foram derrubados. Não existe mais protocolo. Acabou, né? A gente está vivendo uma condição... O país vive o pior momento, acho que, da sua história, com a pandemia de 300 mil mortes, né? As diretrizes, elas mudaram, né? E hoje você tomar uma decisão, hoje está difícil para os dois lados. A gente tenta entender o lado da competição, do que pode onerar uma parada de competição, né? E ver o lado de quem está precisando também de uma parada para que possa respirar e voltar ao normal, né? Hoje está muito difícil você ser gestor. Eu tenho esse pensamento, né? E tem que tomar muito cuidado. Eu só não julgo essas palavras que ele deu, porque ali foi uma reunião fechada que vazou. Eu queria ver ele dando entrevista agora, como é que ele ia se comportar, para ver se ele ia manter esse mesmo discurso. Aí eu ia ter uma opinião mais formada sobre isso. O que me preocupa, Chiquinho, é porque, na verdade, eu entendo quando você fala que se fosse uma entrevista ele não daria, mas é o que ele pensa. É o que ele pensa. E talvez ele formatasse e falasse uma coisa de forma mais política para todos nós, mas é o que ele pensa. Isso é que me preocupa, entendeu? Pois é. Porque senão, antes de começar o programa, eu disse, Júnior, tem que manter Jair Ventura, porque o cara... Vai chegar na hora do programa, eu vou falar totalmente diferente. Pois Se ele pensa isso, ele tem que colocar, claro, com palavras mais brandas, mais politicamente corretas, alguma coisa, mas é o pensamento dele. Só que ele não tem essa moral para decidir nada, não. Quem decide é o governo. Esse é o grande problema. Só para a gente fechar o nosso episódio de hoje, eu quero saber a opinião de vocês em relação à nova definição da CBF em relação ao Campeonato Brasileiro. A partir de agora, os clubes só vão poder demitir uma vez. Demitir uma vez, pode contratar um novo treinador. Demitiu a segunda, tem que terminar a competição com um técnico interino. Isso é bom para os treinadores? Isso é bom para o nosso futebol, Lúcio Rubim? Eu acho que é bom, Júnior. É bom, só que com muitas brechas, né? Com muitas brechas na questão do treinador pedir demissão. Aí não gasta o cartucho do clube, né? Mas, por outro lado, gasta o cartucho do treinador, né? Porque ele não pode pedir demissão duas vezes, não é isso? Então, tem essas brechinhas que eu acho que, com um jeitinho brasileiro, vai, pelo menos, suavizar. Mas já é um passo importante. Precisava de um passo inicial, né, Ricardo? Pois é. Exato, precisava mesmo, mas eu faria uma alteração, seria de 2 para 3, igual aos atletas de profissional. São 3 contratos, por que não os treinadores 3 contratos? É porque também você tira um pouco da capacidade de emprego também, não, Chiquinho?
Chiquinho, você me ouve, meu querido Eu amigo? concordo aí com o Ricardo. Eu faria dessa forma, né? Porque aí você teria esse discurso de... Oi, Júnior. Não, pode prosseguir. Não, eu manteria essa condição, como o Ricardinho falou, de 3 contratos, como tem com os jogadores, eu acho que 3 substituições. Mas eu acho que é válido também para uma melhor condição do futebol em relação a treinadores, né? Eu acho que até para os diretores de futebol também. Lembrando também, Júnior, que essa decisão do Conselho Técnico foi aprovado por 11 dos 20 times, né? Por isso que essa democracia prevaleceu. Os clubes que aceitaram essa condição, e eu concordo, para início já é uma condição que tem um tino de melhora pela CBF. Eles já perceberam essa condição, pode ser ajustado daqui para frente, mas eu acho que é uma ideia interessante para que a gente possa aí também pressionar os nossos diretores de futebol para que eles possam ser mais convictos nas suas contratações, né? E tentar dar uma melhor condição de continuidade aos treinadores. Se você contrata aquele cara, é porque você acredita. E hoje você tem essa condição aí de ter esse limite. Vai limitar também essa bagunça que os dirigentes fazem. Eu acho que tem que ser feita alguma coisa, sem dúvida. Eu não sei se essa é a solução ideal. Quando você vê o número aí, 11 de 20 clubes que você falou que autorizaram, já mostra que a certeza não é tão grande. É uma proporção quase metade não queria que isso acontecesse. Então, não sei se essa é a solução ideal. Para mim... É porque desses 11, Júnior, eu acho que são os 11 que são bem estruturados. Porque a partir do momento que você pode fazer 2, com brecha para 3, porque tem a dispensa, né, em relação à demissão, e você tendo um cara na sua base, você vai ter a obrigação, porque se você tiver um cara há mais de 6 meses na sua divisão de base, esse cara pode entrar, independentemente da situação que aconteceu com os treinadores. Então, até para a questão desses treinadores de base, vai ser super importante a valorização deles, né, de permanência de um trabalho, né, porque você tem, acho que é Roberto Jesus, que está no Santa Cruz agora, né? Não, Roberto. Pois é, Roberto Jesus chegar no campeonato, o Santa Cruz 2 dispensas e um que o treinador pediu demissão, o Roberto Jesus tem plenas condições de assumir o Santa Cruz na Série C, ou não tem? Portanto, acho que você vai poder ter uma valorização maior desse trabalho de base, o treinador de um sub-20 qualificado para poder assumir, como é o Náutico. O Náutico é Levi tem condições de assumir o Náutico na Série B depois de todos esses problemas com treinadores, 3 treinadores? Claro que tem. Então, aí até para qualificar melhor a sua divisão de base vai ser importante, porque vai ter que ter um cara qualificado, porque a qualquer momento, dependendo de transtornos com os treinadores durante o campeonato, você poder utilizar esse cara. Eu só tô com medo do Palmeiras, por exemplo, contratar o Luxemburgo para ser o interino dele, entendeu? Para, no caso do incêndio, já ter o Luxemburgo lá como interino na base dele para resolver o problema dele. Mas eu acho que frear isso é no bolso. Eu acho que a forma de frear deveria ser como é fora do país, algumas outras praças de futebol fora do país. Se você demitir, beleza, mas você continua pagando. Continue pagando o contrato até o final, quando você demitir. Aí o cara vai ter dúvida, não vai querer ter 2 treinadores na folha, entendeu? Eu acho que talvez por aí... Eu lembro que o Chamusca veio jogar aqui no Recife e ele veio do Japão. E quando ele veio para cá, ele continuava recebendo lá no Japão. E por isso, que até facilitou a negociação com o Sport, porque como ele estava recebendo lá, ele foi mais complacente para aceitar um valor pequeno. Mas aí o clube tem que liberar lá para ele assumir outro clube, porque ele está pagando. Então eu acho que no bolso talvez fosse a melhor forma de frear isso. Qual bolso? Porque os outros já estão estourados. Né? Chiquinho, quer acrescentar mais alguma coisa, Chiquinho, sobre esse tema do treinador? Não, Júnior, só acrescentar, né? Eu acho que isso moraliza um pouco o nosso futebol em relação a onerar o clube. Hoje o Santos tem uma dívida com 5 treinadores, que ele paga mensalmente milhões, né? Em função dessa condição. Ó, pagar é obrigação. E aí, se ele não pagar na hora, ele vai pagar lá na frente, mas paga, porque vai botar na justiça. Isso aí é uma coisa que tem que ser
E aí já é um ponto que a gente não pode nem discutir. Ele tem que pagar. Se ele não pagar agora, vai pagar depois e paga onerando. Paga com um custo muito alto, né? O que eu vejo dessa condição que a CBF tentou colocar é porque ela foi democrática. Ela não quis impor. Ela chamou os clubes e dividiu essa responsabilidade. E os clubes aceitaram, né? Não interessa se foi grande, pequeno. Aí teve uma democracia dos 20 clubes, né? O que eu gostei foi isso. Não foi uma imposição da CBF, né? Ela colocou, botou a ideia e dividiu a responsabilidade. Para mim, esse é um ponto importantíssimo, né? E foi escolhido, mesmo com a margem pequena, foi escolhido nessa condição. Eu acho que vai melhorar um pouco até a condição dos próprios treinadores em relação a alguns questionamentos, né? Que eles têm alguma situação de comodidade. Agora, tanto o treinador como a própria diretoria dos clubes, elas vão ter uma percepção diferente do que pode fazer de curto a longo prazo. Eu gostei muito dessa ideia. Só ratificando, eu concordo com essa condição que o Ricardinho abriu aí. Três trocas acho que seria ideal, assim como é com o jogador. Lúcio, o que é bom dura pouco, Lúcio. Você é fantástico, Lúcio. Um prazer demais fazer um programa com você. Sou seu fã como pessoa e como profissional. Obrigado aí por abrilhantar o nosso programa, viu? Muito obrigado mesmo. Tranquilo. Eu agradeço demais. Foi um prazer muito grande trabalhar com vocês hoje, nessa manhã, né? É sempre bom estar revendo os amigos. Só em relação, Chiquinho, à questão do dinheiro, né? Uma coisa é você ter que pagar na sua gestão, outra coisa é você jogar para as futuras, né? Então, eu vou dispensar, que quem vai pagar é outra gestão mesmo, enquanto que com essa questão do Júnior, eu vou dispensar, mas eu vou ter que pagar agora na minha gestão, então vai comprometer o meu orçamento. Essa questão. Abraço. Valeu, Lúcio. Obrigado, meu amigo. Valeu. Chiquinho, obrigado, Chiquinho, pela tua participação no programa mais uma vez. Tamo junto aí, viu? Valeu, Júnior, valeu, Lúcio, boa observação, obrigado aí por participar com a gente aí, acrescentou demais, espero que você possa participar em outras vezes. Seu conteúdo, ele tem uma qualidade muito grande, abraço a Ricardinho e até a próxima aí do pessoal do Planeta Bola. Valeu, Júnior, valeu, gente. E foi legal, viu, Ricardo? Poxa, filho, já agradecendo a sua participação, porque o programa teve dois jogadores de qualidade e 2 jogadores mais na parte da marcação, entendeu? Então, valeu aí, Ricardo. Obrigado mais uma vez. Então fica eu e você na marcação e os dois, Lúcio, junto com o Chiquinho, na qualidade. Viu? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Lúcio. Aprendi demais com você e tá de parabéns aí. O Lúcio faz volante, para o próximo. Lúcio sai pro jogo. Júnior, o que é isso aí, Lúcio? O que é isso aí, Lúcio, que tá fazendo, rapaz? Isso é a conexão do Chiquinho. A conexão do Chiquinho. Ele tá no quarto da filha dele, explorando a internet. Toda hora que eu vou lá atrás. Série D, Chiquinho. Valeu, galera. Ainda obrigado bem pela que participação você de sabe, todo mundo ainda aí. bem que você percebeu, eu tô aqui mesmo. Vou ficar mais tranquilo hoje, ela tá estudando lá na Flávia. E você que ficou ligado no nosso programa, Lúcio. você pode acompanhar o Planeta Bola PE nas redes sociais. Lá no YouTube você tem o canal Planeta Bola PE. Você entra, se inscreve lá no nosso canal e fica por dentro do nosso conteúdo esportivo. Tem o Instagram também, @Planeta Bola PE, o nosso Twitter, @Planeta Bola PE, e você nos acompanha nas redes sociais. Valeu, galera. Até a próxima oportunidade com mais um Planeta Bola PE. Tchau.